Tu quer ir conversando enquanto arruma, ô Rogério? Ou tu quer esperar um pouquinho? Eu já estou montando daí. Eu só vou ver ali, tá? Tu sabe que tem pessoas muito caridosas por aí, né? Uhum. Tu sabe que tem, né? Uhum. E tem uns que fizeram a caridade desse mês passado, atrasado, levarem todo o equipamento da nossa casa. Que maravilha. Sempre tem uma bondade no ar. Assim. Sempre tem. Mas como o espírito é teimoso, o outro traz. Sim, aí, né? sim. E graças a Deus, nós ficamos aqui, né? Uhum. Continuando a obra que a gente estava lutando para seguir em frente, né? E a gente queria dizer a todos, né, que todos são muito bem-vindos. Aqueles que faziam um bocado de tempo que não apareciam, a família cresceu, mas que bom que retornaram e estão aqui conosco novamente. Está pronto, querido? Tô pronto. Então, elevamos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus mais uma vez, pedindo ao alto que nos ampare, que ampare o nosso irmão Rogério no trabalho seguinte. Que Deus, nosso Pai, nos harmonize e nos dê condições de entendimento de todo o aprendizado que vamos ter na noite de hoje. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, e consideramos aberto a nossa palestra da noite de hoje. Em nome da caridade divina, que assim seja. Então, o Rogério vai falar para nós sobre evolução e transição. Está contigo a palavra, meu querido. Obrigado. Então, boa noite a todos. Boa noite. Nós sempre colocamos que o nosso amado Jesus nos deu uma noite bem alegre, bem produtiva e bem simples, como Ele nos convida a viver, que é a melhor maneira de nós vivermos. Nós vamos falar um pouquinho então esse tema aqui, evolução e transição. Os lá no fundo, só na metade do fim para a palestra que vocês vão ouvir minha voz. Eu começo baixinho assim. Ah, não, tá bom, deixa. Então, falando um pouquinho mais alto, assim, com uma voz maviosa. Essa voz, quando fica forte, assim, dá até para fazer publicidade. Eu não gosto de fazer publicidade dentro de uma palestra, mas vou fazer para vocês. Vem frio de novo aí a semana que vem. Então, se vocês forem tricotar um blusão, um colete, um cachecol, não usem qualquer lã. Usem a Allan Kardec. Então vamos tentar falar um pouquinho isso aqui, né? Como a ciência nos fala, parece que mais ou menos 13 bilhões de anos atrás houve uma grande explosão que foi dar origem ao universo. E aqui a gente pode ver, ela explodiu, foi uma coisa gigantesca, aí por estruturas gravitacionais lá, como algodão doce, sabe? Que tu pega a varinha e vai fazendo assim, a bola vai crescendo. Cresceram os sóis, as estrelas, né? Então aqui vocês podem ver a grande explosão, ó, estão vendo a explosão e agora a formação das estrelas, estão vendo? Não estão vendo nada porque era tudo escuro, pessoal, não tinha luz nenhuma. Pode deixar apagado, pode deixar, né? Senão reflete a careca aqui. E você já deve ter visto nas caixas empilhamento máximo, senão a de baixo esmaga. E é isso que aconteceu, se empilhou tanto átomo de hidrogênio que esmagou embaixo e
quando começou a esmagar a parte de dentro das estrelas que tinham se formado, é aquela passagem. E Deus disse, faça essa luz, e a luz foi feita. E as estrelas começaram a pegar fogo. Imagina que coisa mais linda, as bolas acendendo assim, e fez esse céu espetacular que nós temos. Sempre que eu estiver falando aqui, nós vamos estar falando que há uma dimensão espiritual e uma dimensão material. Então, todo esse universo que eu estou me referindo é matéria. A matéria que nós conhecemos, que pouco conhecemos dela. Mas tem toda uma estrutura espiritual atendendo essa matéria. Então, como diz o nosso querido Kardec no Livro dos Espíritos, a questão 540, que é uma que eu sou profundamente apaixonado, porque ela fala para que nós estamos aqui. É longa a resposta, né? Mas que diz assim, estamos todos aqui para crescer e fazer crescer. E é interessante que cada dia que eu me levanto, eu penso nisso. A gente está aqui para crescer e fazer crescer, da maneira que a gente puder, né? Mas no final dessa resposta tem essa passagem. E assim tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Então se diz assim, o átomo primitivo, as moléculas, vai indo, animal, homem, anjo, arcanjo, só dando esse simbolismo, né? Pois o arcanjo mesmo começou por ser átomo. Então todos nós éramos um átomo, né? Estávamos lá, um átomo de hidrogênio, girando uma bolinha em torno da outra, um elétron em torno de um próton. Claro que Kardec teve o cuidado de, para não chamar de espírito ali, ele chama de bebê espiritual. Então ele pega a terminologia de Leibniz e chama de mônada espiritual. A inteligência que estava surgindo ali, agindo na matéria, né? Como diz a questão 23 do Livro dos Espíritos, o que é o espírito? O princípio inteligente da matéria. Então, toda a matéria precisa de algo que organize ela, que estruture ela, senão ela não é auto-organizadora. Algo está fazendo isso, né? Então eu era lá, um átomo de hidrogênio, pensando como é que eu faço para girar um elétron do próton e gravando. Eu sou um espíritozinho, uma mônada aqui. E a gente olha um átomo de hidrogênio, tá, mas eu estou aprendendo a girar uma bolinha em torno da outra. Na verdade, hoje se sabe que um átomo são 17 subpartículas complexíssimas. Agora os novos aceleradores de hadron, aqueles de 27 km, está descobrindo novas partículas, partículas virtuais, partículas que aparecem e desaparecem. Nós ainda estamos tomando uma surra para aprender a matéria. Mas vamos ficar com essa ideia. Um elétron em torno de um próton. E aí eu aprendo e aí no fim eu já estou cancheiro. Um elétron em torno de um próton, pá, pá, pá. Aí o que acontece? Pum! Eu vou girar 2 elétrons em torno de um próton. Eu já sou um hélio. Sou o cara já. Depois eu estou girando 3 elétrons em torno de 3 prótons. Eu sou um lítio. E no fim, esse belo exemplar que vocês estão vendo aqui na frente, talvez não tão belo, está girando quintilhões de átomos. Só o nosso corpo humano tem 86 trilhões de células. Cada célula com 100 trilhões de átomos. Nós somos o cara, meu. A gente fica assim, eu não consigo. Meu Deus, como dizia, vós sois deuses. A gente tem um universo que nós coordenamos aqui, né? E aí então a gente começa a evoluir nesse processo, vai indo. Claro que isso está acontecendo dentro das estrelas, a formação desses átomos estão acontecendo dentro das estrelas, e essas estrelas depois ficam velhas, explodem, jogam material para tudo quanto é lado. O Sol era uma dessas estrelas, que nasceu 5 bilhões de anos atrás, uma outra explodiu perto, sacudiu ele, no sacudir, saltou um monte de poeira, eu dei um pulo aqui, mas foi acabar surgindo o nosso sistema solar com a terrinha ali, né? Só que aqui está bonitinho, mas era tudo bola de fogo girando e se batendo e se fechando. A própria Terra era uma bola de fogo e um outro planetinha, Theia, estava girando meio na mesma órbita e bateu na Terra. Olha que espetáculo isso, né? Bateu, e hoje nós temos Theia dentro da Terra.
Olha que lindo isso. E na batida saltou partícula para tudo que é lado. Imagina os engenheiros siderais fazendo essas coisas. E essas partículas começam a girar em torno da Terra e começam a ter uma carga gravitacional, se unem e nasce a Lua. No tamanho exato, na inclinação exata, na distância exata para que nós tenhamos as marés, as colheitas, os cortes de cabelo, quem tem cabelo, né? Então, é tudo perfeito, a beleza da obra divina é inexplicável. Mas aí, então, nós somos um planetinha de fogo, e aí começa a sublime transição. Primeiro, nós somos um planeta primitivo, uma bola de fogo cercada por outras bolas de fogo. Mas mesmo aqui na Terra, com esse processo, que veio um monte de átomos para cá, isso aqui na verdade é átomos aqui, né? Esses átomos também vão se organizando, né? E vão formando primeiro, como se sabe, dos vulcões saem aquelas magmas, aqueles basaltos. Os basaltos, com os milênios que se passam, se tornam em cristais. Veja que interessante, isso é um físico dizendo. Não que eu vá dizer que uma pedra pense, mas um cristal tem uma carga informacional maior do que um basalto. Vejo evoluções nas pedras, como dizia que a gente evolui o tempo todo, né? E aí surge, por fim, a vida. A gente está dando uma acelerada nesses 13 bilhões de anos, né? E os estudos mais atuais a respeito é que todos os componentes da vida se formaram ao mesmo tempo e depois se uniram. O que para a ciência é meio inexplicado. Como que nascem várias coisas em cada ponto e depois alguma coisa junta isso e surge a vida. Se sabe que provavelmente vieram aminoácidos, meteoritos. E aí o nosso querido Chico, com o nosso André Luiz, escreve no Evolução em Dois Mundos, em 1958, pessoal, já dizia isso. A imensa fornalha atômica, que é a Terra, estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob o impulso dos gênios construtores, que são esses espíritos elevados que fazem todo o universo, que operam no orbe que estava nascendo, vemos o seio da Terra, recobertos de mares mornos, porque os mares ainda eram quentinhos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações, como o que nós chamamos de vida. E aí vem uma coisa interessante, né? A gente está falando então que surge a vida. Se vocês perguntarem para os biólogos mais aprofundados da Terra, os doutores, PhDs, biólogos mesmo, não qualquer biólogo, mas estudiosos, dedicados, que fazem pesquisas, o que é a vida? Eles vão dizer, não sabemos. Olha que louco, pessoal. Toda a biologia, toda a bioquímica não sabe o que é a vida, porque nós somos um monte de bolinhas agregadas, mas é a vida, porque a vida é o espírito, né? Então esse grande biólogo dinamarquês resolveu fazer um artigo e publicou definindo a vida e explicando esse surgimento. E o que ele coloca? Que a vida como tal não pode ser definida. Daí porque uma definição clara não é encontrada. Olha que louco, a gente acha que a ciência sabe tudo, não sabe o que é a vida. Tem um outro grande biólogo alemão, ele diz assim, segundo Maier, a vida não pode ser definida, apenas o processo, tem organização, nutrição, crescimento, mas a vida o que é? Porque é nós, como espíritos, que mobilizamos todo esse processo, o princípio inteligente. Mas o fato, então, estou correndo, né, no tempo, que há 3,7 bilhões, a Terra tem 5, 4,9, 3,7 surgem as primeiras arquibactérias, que chamam, que era uma pelezinha com um DNA solto. Na verdade, essa pelezinha é um processo super complexo, que nós não vamos entrar aqui, depois que nós vamos descobrir, mas elas eram chamadas de procariontes, que tinham o DNA solto.
O DNA é o arquivo da estrutura que eu sou para multiplicar. E às vezes entrava invasor na bactéria, na célula. E o que fazia? Atacava o DNA. Nos atacava, porque nós éramos, aqui somos nós éramos uma célulazinha com um DNA espalhado ali pelo meio. Aí nós pensamos, entre aspas, né, puxa, nós temos que proteger o DNA. E aí ficamos imaginando como é que nós íamos proteger o DNA, e aí criamos uma pelezinha em torno do DNA, que hoje se chama o núcleo da célula. Quanto tempo levou para nós fazermos o núcleo e sairmos de procariontes para eucariontes na nossa evolução? 1 bilhão de anos. Então, se alguém aqui está com pressa de evoluir, calma, pessoal, o processo é bem devagar, a gente vai construindo aqui, a gente tem que pensar se a gente está construindo a nossa paz. Se nós estamos construindo a nossa paz com Jesus, então nós estamos a caminho. Defeito, nós somos ter sempre um monte para consertar, né? E aí surgem então as primeiras células vegetais, e a nossa terra, que era assim, começa a ganhar um verdinho. Primeiro nos mares, né? Depois ela avança para as terras, sempre os engenheiros siderais trabalhando cada plantinha que ia surgir. Eu sempre digo assim, o engenheiro sideral que fez a flor do maracujá estava viajando assim, né? Porque olha a beleza disso, as orquídeas. Bonito, né? A gente preocupa, querido. E depois surge um flagelozinho, um rabinho, que surge então as células animais, né? E aí começa primeiro nos mares de novo, depois eles saem para fora, e a nossa terra que tinha verdinho agora passa a ter animalzinho. E desses animaizinhos tem um que evolui, que é parente dos chimpanzés, né? Que vai vir a nós. É claro que isso aqui teve uma caminhada bem grande para chegar até aqui, né? 60 milhões de anos, a 25 milhões de anos de hominoides a hominídeos. Aqui eu vou passar rápido, 23 milhões nós tínhamos os primeiros 15 milhões do procônsul, que era um macaco super inteligente. Depois veio o Australopithecus há 3 milhões de anos, ainda não era humano, ainda era mais para macaco, ainda era hominoide. Depois vieram o Homo habilis, vejam, milhões de anos eu estou falando, 2 milhões de anos o Homo erectus, 340 mil o Neandertal, e por fim, há 200 mil o Homo sapiens, né? Eu gosto que a gente é sempre assim, né? A ciência humana tem um ego desse tamanho. Sapiens porque nós quebrava pedrinha e fazia, que sapiens, que sabedoria, né? E aí depois a gente começou a fazer umas pinturinhas nas cavernas. Aí o que passamos a ser? Homo sapiens sapiens. Eu estou até hoje procurando o sapiens sapiens, né? Mas enfim, a nomenclatura que nos dá há 40 mil anos. Então nós éramos um átomozinho e chegamos a quintilhões de átomos, trilhões de células especializadas. Só no nosso cérebro também são 90 bilhões de neurônios. E quem coordena isso, pessoal? Trilhões de células no corpo, com átomos, com coisas acontecendo, né? Eu sempre lembro, se vocês fizeram um lanchinho antes de vir para cá, esse lanchinho entrou na corrente sanguínea, da corrente sanguínea chegou na célula, da célula entrou para uma coisinha chamada na célula de mitocôndria, aí entrou no ciclo de Krebs e começou a fazer ácido láctico, ácido pirúvico, até fazer trifosfato de adenosina, que é o ATP, que é a nossa energia, a nossa gasolina. E a gente aqui assistindo palestra, aí a gente pisca, fica ADP. Difosfato de adenosina. Aí o corpo manda fabricar mais. Aí a gente fabrica mais, aí consegue ter trifosfato de adenosina, aí respira, gasta de novo. Manda fabricar. E nós aqui assistindo palestra. E tudo isso acontecendo lá dentro, funcionando, a gente realizando. Olha que maravilha que nós somos, né? Mas quem está coordenando tudo isso, pessoal? Essa criatura aqui que não conseguia nem fazer uma ferramenta de pedra. Essa criatura já tinha um neocórtex fantástico, que até hoje nós estamos tentando entender esse neocórtex. Total inconsciência da nossa complexidade. Como foi possível isso?
aí a gente pode falar em evolução e dois mundos. Vocês devem conhecer, eu falei outra vez aqui na última palestra, o Stephen Hawking, né? Ele não era muito de falar em Deus, né? Ele dizia assim, não, essa área não é o meu assunto, ele era físico, né? Mas quando ele viu que ele estava chegando no final da vida dele, ele convidou o Hertog para fazer um trabalho científico, mas ele disse assim, olha, nós vamos calcular fisicamente isso, mas tu só publica depois que eu morrer, porque se publicar antes vai dar um rolo danado, né? Aquelas coisas assim. E eles publicaram, então, logo depois que ele morreu, eles publicaram numa revista científica, e o Hawking Hertog descreve uma realidade na qual o nosso universo observável... O que é o nosso universo observável? Eu posso olhar para essa mesa, é uma mesa. Eu posso botar um microscópio, eu vejo átomos. Aí eu posso jogar para cima, eu vou ver estrelas, nebulosas, constelações. Tudo que eu posso ver é o universo observável. E ele diz, todo o nosso universo é derivado de um universo maior e inobservável. Só falta dizer, tem um plano espiritual coordenando a coisa toda e a gente não enxerga. Mas eles dão uma palavra mais bonita, é derivado de um universo maior e inobservável. Então somos cuidados pelo alto, né? Então nós éramos lá, esses bichinhos da caverna, né? Caçadores-coletores, andávamos no máximo em grupo de 20 indivíduos, porque não falávamos, só grunhiam, né? Então se andasse em 30 já dava pau, né? Era no máximo 20. E andávamos caçando e coletando, era assim que a gente vivia, né? E quando encontrava outro grupo, matava e comia. Nós éramos muito queridos, pessoal, nós tínhamos uma bondade no coração, assim, profunda, né? Nós éramos extremamente animais, primitivos mesmo. Aí espiritualidade, né? Aqui o canibalismo da época, violências, briga, canibalismo. A espiritualidade começa a trabalhar para acelerar o nosso processo. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, ou seja, um animal já suficiente para se desenvolver como homem, o corpo do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito. Então, enquanto eles estão desencarnados, eles são assessorados no perispírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Não só aqui, mas na área de Wernicke, a área de Broca, todo o cérebro é trabalhado a partir da fonação. E surge o quê? O verbo. Né? E com o verbo começando a falar, como é que a gente pensa? A gente pensa em palavras. Então aí a gente começa a ter a capacidade de simbolizar e pensar. A gente começa a analisar quem são pessoas, o meu lugar. Ah, isso mãe, minha mulher, isso é sogra. É o primeiro raciocínio, acho que deve ter tido, assim, né? Porque tem que entender essas coisas, né? Eu fico brincando com sogra, minha sogra é um amor, por isso que não se preocupe, assim. Mas uma vez eu brinquei assim, tinha um presidente de uma casa sentado assim bem na frente, ele disse, meu irmão, tu sabia que a gente nunca tem sogra com nome de esperança? Ele disse, vem coisa. Eu disse, não, porque a esperança é a última que morre. Aí eu disse para ele, mas o senhor vai me explicar, mas o senhor não é espírita, não pode ser espírita. Porque espírita mesmo, nunca quer que a sogra morra. Porque vivo a gente sabe onde é que aquilo está, mas já pensou invisível? Melhor muito assim. Vamos adiante, então. Que barbaridade. Aí, então, com a capacidade de simbolizar, a gente começou a ter grupos maiores, né? E aí começa um processo evolutivo belíssimo. Novamente, André Luiz nos fala. O homem que lascava a pedra e se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera, porque nós éramos fera mesmo, e matando indiscriminadamente para viver, é convidado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda e passou a indagar sobre as causas das coisas. Quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Observa-se tocado por estranha metamorfose. Olha que passo lindo na nossa caminhada, né? Deixar de ser um animal só de automatismo e começar a ganhar uma liberdade, né?
vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos, ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado, então, que nós éramos totalmente amparados pelos espíritos para fazer esse puro instinto, mas a gente começa a ter a possibilidade de ter uma liberdade. Então ele diz, desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam as inteligências divinas a lhe tutelarem o desenvolvimento. Olha que passagem linda, agora nós estamos livres nisso, né? Desligado, é como uma criancinha que tem que ser segurada pela mão, depois chega um momento que a gente larga, ela começa a caminhar sozinha. Para que se lhe afirme as diretrizes próprias, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. Meu Deus, né? O que é tudo isso em volta de mim? Alguns até hoje ficam assim, né? E não gostam. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais, comer feito um animal, fazer tudo absurdo. Tem uns que também não gostam muito. Mas sim que lhe cabe agora o dever de superar os mecanismos. Foi então que, e se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreende que, perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. Olha que lindo isso, pessoal. Vai sozinho agora, caminha com teus próprios pés, cria com a tua própria capacidade criativa que eu coloquei em ti, desabrocha nessa imensidão. O princípio da responsabilidade havia nascido. Que espetáculo isso! Mas nós éramos ainda animais que começávamos a desabrochar. E a sublime transição continua. E aí, nesse momento divino, nós passamos de planeta primitivo para planeta de provas e expiações. O que é provas e expiações? Prova é assim, vamos lá, vê se tu agora aprendeu, né? Agora tu tem liberdade, vai lá e faz essas coisas, tenta, vamos ver se tu consegue. E aí a gente vem e tal, e tenta, pai, aí aparece um cara na nossa vida, o cara é infernal, o cara é mato, cara. Aí depois um desencarno, chega lá, e aí, como é que foi? Mais ou menos, tá, mas tu matou o cara? Pois é, o cara é um horror. Pois é, então agora volta e vê se dá uma força pro cara. Então primeiro é a prova. A expiação é dar uma consertada no estrago que a gente fez. Agora tu vai ter que ajudar ele, e vamos lá, e a gente está sempre assim. E principalmente isso ocorre a partir do Paleolítico, que nós éramos caçadores-coletores, né? Vivíamos assim. O que acontece quando nós começamos? Estava sempre viajando, caçando frutinha, matando animalzinho, aí a gente descobre que dá para plantar, descobre que dá para domesticar alguns animais, andar com os animaizinhos perto da gente como alimento, e aí a gente começa a assentar, né? Fazer uma plantação, ter os animais domésticos, e aí surge o nosso amigo. O nosso amigo sobe a montanha, olha assim, diz, mas a plantação deles é mais legal que a minha. Vamos lá, pessoal, né? E aí começa as guerras, o patriarcado, a agressividade, violência, né? Escravidão, lutas permanentes, porque agora a gente quer sempre a terra do outro. A terra do outro é sempre melhor que a nossa. E nessa fase de violência ainda, tentando conquistar um processo evolutivo, né? É enviado para cá novos espíritos para impulsionar a Terra. Olha que lindo isso, né? Dentro desse processo do salto evolutivo que nós vamos ter na Terra, e que nada na história, na arqueologia, na paleontologia explica isso na nossa evolução. Nós estávamos assim, né? Com tendinha de barraca, tendinha de palha, e de repente nós estávamos assim, com castelos imensos projetados, com cores finíssimas, tecidos de cores. Como é que aconteceu uma coisa dessa? Como é que de repente a humanidade se transforma? É que os planetas também evoluem, né? E tinha uns planetas próximos da Terra, pelo menos estavam ligados aqui na constelação onde tem Capela,
ou na de Aldebaran, que estavam na mesma fase que a Terra está agora. Era o momento de aquele planeta, como o nosso aqui, evoluir. E alguns não queriam, não gostavam daquilo, queriam continuar com os seus prazeres primitivos. Seria mais ou menos assim, né? Vamos supor que a gente vá num boteco aqui perto que tem, e os caras estão bêbados ali sim, fazendo piadas, jogando carta, bêbado, e a gente vai lá assim, tu não gostaria de ir lá assistir uma palestra? Se não derem, nós vamos correr com nós de lá, né? Porque não é o astral deles, né? Então tem alguns que não é o astral, a fraternidade, a bondade, a igualdade. Então o que a bondade divina faz? Bom, então vai para um lugar junto com os teus e lá faz a tua história, né? E evolui lá, né? Mas o que acontece com isso? Eles vêm desses planetas para a Terra, só que eles já eram super inteligentes, como nós somos, entre aspas, super inteligentes agora. E aí eles impulsionam a nossa turma macacoide, né? Que éramos nós naquele período lá. E claro que nesse processo, sempre cuidado pela espiritualidade maior, Jesus, que era o responsável pela Terra, é chamado a esses planetas, reúne essas criaturas, né? Infelizes, porque a pessoa que é gananciosa, avarenta, sempre tentando conseguir dinheiro, a pessoa que quer poder, de repente, se ela está lá na vila, dá tiro na cara do outro, é sempre um sofrimento imenso, sem saber que está sofrendo até, isso que é interessante. E foi assim que Jesus, escreve Emmanuel, recebeu a luz do seu reino de amor e justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Venham aqui para a Terra, né? Que eu vou ajudar vocês. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que coisa linda isso, né? Então, de Aldebaran vieram chineses, japoneses, coreanos. E de Capela, na verdade, Capela é uma estrela binária, muito jovem, tem 500 milhões de anos. Mas na constelação do Cocheiro tem estrelas muito antigas, de 6 bilhões de anos, que provavelmente, como Aldebaran é 6 bilhões, tem espíritos já passados por isso. E dali vêm os 4 grandes povos no Fala Emmanuel, o grupo dos Ares, a civilização do Egito, o povo hebreu, as castas da Índia, né? Na Índia começou tudo, né? O Emmanuel nos diz assim: nos bastidores da civilização somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade. Então é belíssimo, eu não vou me deter porque a gente tem um tempo. O Egito, imagine nós, caçador-coletor, naquelas tendas de palha, né, matando animal para comer, e me aparecem uns extraterrestres, que é ET, né, não tem, não. Essas criaturas assim, um conhecimento de aritmética, geometria, filosofia, religião, engenharia, a gente sabe a loucura que era o conhecimento dos egípcios, né? Depois vem os grupos de áreas, que é aqueles que eu mostrei para vocês, 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, 7.000 anos atrás, eles já sabiam que o Sol era assim, que tinha os planetas em volta. Agora, em 1400, nós queimamos Copérnico, porque ele disse assim: olha, eu acho que a Terra não é o centro do universo. Eu acho que o Sol é o centro do universo e a Terra gira em torno dele, queimado. Nós éramos muito legal, só ia lá aqui em 1400. E eles já sabiam disso tudo. Escreviam. Tem um poema, Gilgamesh, procure na internet. É um poema belíssimo, de 7.000 anos atrás, de psicologia profunda, assim, né? Uma história. Eles inventaram a roda, mas aí vejam que interessante. Para que eles inventaram a roda? Para arar, para carros de guerra, que eram violentos, né? Essa turma que ainda tem violento, que gosta de uma guerra, esse candidato para a guerra, era eles aqui, né? Na Grécia Antiga nós temos Sócrates como o farol maior ali, toda a escola de Atenas, né? Depois, dentro dos arianos, vem Francisco de Assis, Martinho Lutero, João Hus, Kardec, nosso querido Chico, é tudo ariano. E tem o povo hebreu, que vem o nosso querido Abraão, né? O Davi com aqueles salmos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
faz-me repousar em pastos verdejantes, e eu nele confiante, a vida feliz irei passar. Se a gente realmente vivesse isso, né? O Senhor é meu pastor, e eu nele confiante, a vida feliz irei passar. Isso é que nos convidam os Espíritos até hoje. Vai ser feliz, vai saborear a vida. Existe o baixo astral, mas são crianças aprendendo. Te detém no bem, te detém na felicidade. E o maior de todos veio nos judeus, o nosso amorzão. Mas enquanto estava vindo esses espíritos impulsionar, o outro lado da moeda continuava, ou seja, quem? O nosso querido amigo aqui, né? Continuava, os assírios foram terríveis, massacraram, mataram. A China é uma história de sangue constante entre os clãs. Aqui nas Américas, que também é coisa de 8.000 anos atrás, vejo que interessante, eu acho que não, que é 1.000 e pouco, os Zoltecas, depois vieram Aztecas, Incas, mais, viviam se matando, escravizando, parecia aquelas guerras de vila, assim. Em toda a Europa, nível de violência animal indescritível, né? Até hoje. E quando a gente está abordando isso até hoje, a gente tem que falar no quê? No fim do mundo. Né? Eu vou terminar a palestra aqui, porque vai acabar o mundo. Eu vou mais um pedacinho, então. Que a gente fica nessa coisa, né? Onde é que nós vamos parar? Né? Se vocês quiserem que role assunto no aniversário, chega numa rodinha e diz assim, onde é que nós vamos parar? E sai, nem fica ali, né? Dali 2 horas de volta, eles estão se matando. Tu viu que não sei o quê? É uma maravilha isso. Né? No ano 1000, pessoal, era 1000. 1000 era um número mágico, ia acabar. Então, milhares de pessoas se desesperaram, porque era o ano 1000, vai acabar o mundo. Aí vem 1001, 1002, 1003, não acabou. Né? Dando um pulo nesses tantos fins de mundo, o meu vô, era de 1900, ele se lembra, em 1910, se lembrava, desencarnou, quando veio o cometa Halley. E vocês podem pesquisar. Milhares de pessoas se mataram no mundo para não morrer. Eu até hoje estou tentando entender essa fórmula aí. Né? Eu acho que chegaram lá em cima e disseram, não bateu? Dá para voltar? Não, agora vai ter que esperar um pouquinho. Né? Agora. Depois nós tivemos vários processos. A Primeira Guerra Mundial foi um horror. A queda da Bolsa de Nova York foi fome, recessão no mundo todo, desemprego, as pessoas faziam fila para conseguir um pedaço de pão. A Segunda Guerra Mundial era o fim do mundo, porque daí pegou todo o planeta em guerra, num horror. E eu me lembro, eu era jovenzinho, assim, eu tinha uns cabelão que vinha até atrás, eu saía do mar e fazia assim, uau, boas lembranças, mas enfim. Né? E a gente entrava à noite com vela, bem coisa de jovem, né? Lendo o Apocalipse e as profecias de Nostradamus. E estava ali nas profecias de Nostradamus, na época da Guerra Fria, década de 70, início da Guerra de 70 ali, que 1984 era a Terceira Guerra Mundial, ia ser o fim do mundo, e ficava olhando. Veio com 84, 85, 86, passou, veio 2000, o bug do milênio, que não bugou nada. Em 2012, 23 de 12 de 2012, eu estava no Rio e desci para Garopaba. E na Montanha Sagrada, onde eu estava, tinha uma igreja de peruanos. Eles ficaram esperando a noite toda, era o fim do mundo. Né? No dia 24 abriu aquele céu azul maravilhoso, assim, não acabou o mundo. Depois, em 2019, a data... Bom, esses últimos 4 fins de mundo eu fui a todos, eu não sei vocês, eu participei de todos. Assim. Mas hoje em dia se fala assim, não, mas essas calotas polares derretendo, o aquecimento global, e agora vejo essas enchentes que, por exemplo, eu agora estou morando em Capão, me aposentei e fui morar em Capão, mas a minha casa, onde agora mora minha filha, na Cidade Baixa, teve 2 metros de água. Assim. O nome já diz, Cidade Baixa, né? Perdeu tudo, aí a gente começou tudo de novo. Foi um horror, mas do que é isso, pessoal? Uma coisa chamada El Niño, um aquecimento no Oceano Pacífico de 1,5 graus. Aí diz assim, viu, o aquecimento global aqueceu e deu esse horror. Eu, na minha profissão, eu estudava muito El Niño e Laninha, então eu pesquisei muito, que dependia disso. Desde 1870,
que eles sabem que existe o El Niño e a Laninha e controla isso. Não tinha nem o carro estava aparecendo, as primeiras indústrias estavam aparecendo, não tinha nada de aquecimento global. E já tinha El Niño, Laninha, e aí eles controlam cada ano. Em 41 teve uma forte intensidade, que também inundou Porto Alegre, essas cidades vizinhas aqui. Então isso é um processo normal da natureza, provavelmente daqui a 80 anos vai ter outros que são ciclos da natureza. Aí se fala em efeito estufa. A estufa é o que a atmosfera segura as ondas do Sol. O Sol bate na Terra e se não tivesse a atmosfera ele fugiria. E a Terra teria temperatura máxima de menos 20 graus, ia ser bem friozinho. Então, que bom que a gente tem o efeito estufa, né? Mas a gente fala em emissões de CO2, né, que vai dar processos severos e tal, mas é um processo lento e ainda está sendo estudado isso. Mas, de qualquer forma, fizeram um acordo de Paris para 2030 para que não houvesse esse exagero do aquecimento global. Só que o que é interessante, pessoal? Eles agora podem estudar, mandar até sondas bem próximas do Sol e estudam melhor o Sol. E já descobriram, foi apresentado no departamento, todo mundo sabe, que o Sol, a partir da década de 30, vai dar uma diminuída na sua atividade, que o Sol tem uma atividade solar que amplia ou diminui. E nós vamos ter um auxílio do Sol de 30 a 40, que se chama mínima de Mulder, que ocorreu lá de 1645 a 1715. Vai gelar, né? A Terra vai dar uma gelada. Claro que nós aqui no Sul não, porque o hemisfério norte é muito mais norte. Eles vão congelar bastante. Nós aqui, Gaudério, talvez a gente pode por cima da regata, uma mantinha assim, e vamos em frente, né? Mas o fato é que a Terra vai esfriar, ou seja, o próprio Sol vai acabar com o aquecimento global todinho. E agora, nos últimos 2 anos, aumentou milhões de toneladas de gelo nos polos, que eles não têm explicação. Mas, claro, é um ciclo natural que pulsa. Mas nós seguimos a nossa sublime transição. Nós estamos em planeta primitivo, passamos por planetas de provas e inspiração, e agora nós estamos entrando no mundo de regeneração. Nunca sós. Ele dizia, né, o nosso amorzão, eu enviarei um Consolador. E ele envia o nosso querido Kardec para nos trazer a doutrina espírita. E Kardec já falava de tudo isso que nós estamos passando. É interessante como tudo é planejadinho, tudo está certinho. A gente acha, meu Deus, que caos, que horror. Não, está tudo certinho. O João Evangelista, Jesus ditou o Apocalipse para ele. E ele dizia assim, nesses tempos, que é o nosso tempo aqui, que é o tempo do Apocalipse, né, haverão gafanhotos de fogo. Vê esses aviões jatos, não são gafanhotos de fogo, jogando bolas de fogo. Estrelas cairão do céu. Sabe aqueles vídeos que vocês veem daqueles mísseis caindo? Acho que o João via aquilo, né? Viu? Jesus deu para ele a visão de a estrela caindo do céu, né? Gafanhoto cuspindo fogo, né? Que é um período que já estava lá na época de Jesus, já estava planejado, e chegou agora Kardec para explicar um pouco melhor isso, e ele nos diz, na Gênesis, são chegados os tempos, diz-nos de todas as partes dos espíritos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Olha que período mágico nós estamos passando. É, pois, da luta de ideias, que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Então não é da terra destruir, é o homem por dentro que está enlouquecendo com pontos, com ideologias, com o bem e o mal, cada vez aflorando o mal, como dizia o nosso amorzão Jesus, deixai o joio crescer com o trigo, e no momento adequado o joio será retirado, atado e molhos jogado ao fogo. E é o que está acontecendo agora, essa limpeza. A gente tem que optar pelo bem, cada vez mais a gente quer mesmo paz, quer mesmo harmonia. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Olha que lindo isso. Para que os homens sejam felizes sobre a terra,
é necessário que ela seja povoada por bons espíritos. Então está encarnando uma leva de espíritos, daqueles grandes músicos, grandes poetas, grandes pintores, aquela turma lá da Grécia, está tudo encarnando para impulsionar esse terceiro milênio. O Emmanuel já encarnou aqui. Então nós estamos num período de grandeza espiritual para toda a Terra. Aqueles que praticam o mal pelo mal, são aqueles que não são tocados, lembra que eu falei, aqueles embriagados, não quero, não. E que o sentimento do bem não atinge, você não consegue ainda compreender a fraternidade, o amor, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos. A mesma coisa que aconteceu em Capela, já está acontecendo aqui, está saindo daqui, pois seria um obstáculo ao progresso. E na questão 798, Kardec pergunta assim: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhada como crença apenas por algumas pessoas? E eles respondem: certamente se tornará crença comum porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Porque a gente já vê isso nas faculdades, nas universidades, as cadeiras de espiritualidade, saúde, está cada vez mais se tornando ciência, né? Mas aí é legal uma notinha que o Kardec faz. As notas de Kardec eram fantásticas. Nessa questão, ele diz assim: mas ainda haverá durante 2 ou 3 gerações um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. As pessoas não acreditarão ainda muito no Evangelho, na paz. Agora vamos ver só um jogo de números, o que a espiritualidade estava sempre tentando nos dizer, né? Uma geração da classe alta da França, que era Kardec, é mais ou menos 50 anos, né? Que Kardec frequentava a casa de Chopin, os saraus da Jorge Sand. O Kardec desencarna em 1869, a primeira geração 1919, a segunda geração 1969, quando o homem pisa na Lua. E aí o Chico, no ano 2000, nos coloca assim: se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, que ia acabar sendo 2019, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. E a gente vê essa explosão da ciência, que é encantador na medicina, em todas as pesquisas. Isso ele disse no ano 2000. Então, a terceira geração, 2019. E aí lá Kardec já falava assim: a nova geração, a quarta, devendo fundar a era do progresso, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somada ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Está vindo crianças agora com outra percepção, outra sensibilidade para impulsionar a nossa caminhada. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma palestra de Ismael, que é o espírito que coordena todo o Brasil. Ele faz uma palestra em 1831. E olha o que ele diz nessa palestra: irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Ele estava falando que havia um espiritismo ainda, né? Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Ele já estava prevendo 200 anos. Ó, se preparem, que os primeiros anos vão ser jogo duro, os outros vão ser, né? As rajadas de morticínio e dor avassalarão a humanidade no século próximo, dentro dos imperativos da transição, que será o sinal do fim da civilização precária do oceano. Então veio a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as guerras do Vietnã, enfim, né? O Livro dos Espíritos foi escrito, lançado em 1857, 100 anos, 1957, mais 100 anos, 2057. E olha o que o Chico nos falava em 1956, ele já dizia isso. Pensam que em 2057 nossos alicerces se mostrarão mais sólidos.
A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do Espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis. E por isso mesmo, revelar-se-á mais compreensível e mais bela. Olha que lindo o caminho que nós estamos indo, por uma terra muito mais linda, muito mais harmônica. O nosso querido Bocelli, ele tem a Fundação André Bocelli, ele estuda os problemas da terra em todos os pontos para tentar ajudar, e ele diz assim, ó, a humanidade conheceu tempos mais difíceis do que esse. E claro, era muito pior, nós éramos terríveis. Por isso temos que olhar para frente com muito otimismo, porque esse tempo também vai passar. Que coisa linda a gente ter a oportunidade de estar aqui trabalhando nesse momento. E a gente, às vezes, eu tinha umas dorzinhas de cotovelo, por que eu não fui daqueles primeiros cristãos lá, que morreram na arena? Mas daqui uns 2000 anos vão ter que perguntar para nós assim, tu estava lá naquela... tu era dos primeiros espíritos. Pai, como é que... jogo duro. Aquilo lá foi... Mas deu, passamos. Que coisa linda essa oportunidade que a gente tem de estar trabalhando pelo amor, pela paz, espalhando, sorrindo, falando com a menina do supermercado, está cansada, mas vai terminar logo o seu expediente, falando sempre por onde for espalhar o amor, porque o amor nos movimenta e nos move, como esses amores que nos auxiliaram. E a gente foi fazendo esse crescimento, começando a caminhar, e nós éramos embrutecidos, comendo carne crua. Olha que beleza nós estamos aqui. Essa é a caminhada de nós. Nós vamos evoluir em amor, sabedoria e beleza. Quando eu li isso, tem uma mensagem de Paulo no final do Livro dos Espíritos, ele diz isso, porque todos nós vamos crescer em amor, sabedoria e beleza. Eu cheguei a fazer assim com a franjinha, assim, mas isso que é lindo, a gente está muito mais harmônico do que nós éramos antigamente. E se o universo era assim na formação e depois ficou assim, a Terra era assim, e a criatura humana começou a ascender, e a Terra começou a brilhar. E Jesus diz, ora, o servo não fica para sempre na casa. O servo é um empregado, ele tem os interesses próprios, mas o filho fica para sempre. E nós somos o quê? Filhos de Deus, na casa do Pai. Né? Então ele diz, tudo tem o seu tempo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, por último, o grão cheio na espiga. Porque os justos herdarão a terra. Que a gente consiga isso. Era isso. Muito obrigado. Tu já vai sair, vamos. Não sei se tu vai responder alguma pergunta depois. Se tu quiser responder, né? Agradecendo, né? Agradecendo a Deus, a Jesus. E agora é o momento do nosso passe espiritual. Que Deus, nosso Pai, sabedor de todas as nossas dificuldades, que neste momento, através dos espíritos de luz que nos acompanham neste momento, que possam transferir o passe a todos nós que viemos em busca do alívio dos nossos sofrimentos espirituais ou materiais. Que Jesus nos abençoe através desses luzeiros e nos dê condições de continuarmos nos nossos trabalhos. Em nome de Deus e de Jesus, agradecemos a todos. Que assim seja. Que assim seja. Rogério, me perdoa, se tu puder, eu não te apresentei. Por a gente conhecer o Rogério, faz 33 anos hoje a nossa casa. Hoje não, dia 25, a nossa casa. E normalmente ele vinha, né, todos os anos. Não era nascido, 33. Tu não era nascido? Não. Ah, então era aquele moço que vinha, né? Aquele que tirava o cabelo.
E eu não apresentei o Rogério. Vem até aqui, Rogério. E tu te apresenta para Está apresentado. os nossos... Eu sou o Rogério. É só isso. Obrigado, tá bom. Diz de onde tu vem, É. no que tu trabalha, aonde tu trabalha. Eu sou aposentado, morava sempre em Porto Alegre, agora estou morando em Arroio Teixeira, que é uma praiazinha bem pequenininha, onde era só velhos e crianças, os velhos morreram, então está mais calmo ainda. Né? Que bom. E a gente se dedica ao estudo da doutrina. Isso. E tu faz palestra por aí afora? Tem Por feito aí sempre? afora, sempre, É? graças a Deus. Que bom. É. Que bom que tu veio Que bom aqui. também, querido. Tirou um tempinho para nós hoje. Coisa boa. Eu não sei se o João falou com ele, que deu o João. Tá ali, aqui. Tu pediu para ele, para o pessoal fazer pergunta para ele? Não? Não, vai ficar Ele quer ir cansativo embora? agora. Não pedi. Eu acho que ele vai pro interiorzão lá, né? Ah, Na tá. praia. Tá. É, daí... Não, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, não quero ficar tornar cansativo. É a gentileza de pessoa, essa pessoa. Não, tem uma taxinha, eu não falei isso. Por pergunta. Claro, depende do comprimento da pergunta, daquelas muito longas. Então, obrigado, pessoal, tudo de bom. Se não tem, tudo bem, né? Ficou tudo esclarecido, com certeza. Ionara, tu pode passar para dar os avisos? A gente, no início, a gente agradeceu a presença de quem está chegando pela primeira vez e aqueles que já costumam a vir, com certeza a gente agradece muito também a presença no dia de hoje. Está contigo, irmã? Irmã.